Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema Viver Jesus. Nós já sabemos que conhecer Jesus uma vida transformada, uma vida satisfeita e uma vida de adoração. E de que amar Jesus pressupõe que nós entendemos que o amor de Deus é imensurável, que também o amor dele nos constrange e que o desdobramento disso tudo, de amar Jesus, é ter uma vida de obediência a ele, a sua palavra. Ninguém pode dizer que ama Jesus sem obedecer a sua palavra. Por isso que conhecer, amar Jesus deve ser o nosso alvo. Tem uma frase que diz o seguinte: quem ama Jesus obedece seus mandamentos com a leveza do amor, porque os seus mandamentos não são pesados. E hoje à noite eu quero compartilhar com vocês sobre o tema, como o pastor disse, viver Jesus. O que é viver Jesus? Quais são os benefícios de viver Jesus? Espero, meu querido, minha querida, que todos falem da sua palavra. E Deus tem uma palavra para você hoje à noite. Presta bem atenção, porque Deus tem uma palavra e Deus há de falar o teu coração hoje à noite. E eu quero, como disse, dividir com vocês, compartilhar com vocês os 3 benefícios de viver Jesus Cristo. O primeiro benefício: quem vive Jesus tem vida abundante. E eu quero convidar você a um texto da palavra de Deus em João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Em outras versões tem dito vida em abundância. Plenitude, abundância quer dizer a vida de Deus transmitida aos remidos no nível de energia espiritual elevadíssima, num outro patamar. Por isso, quem vive Jesus, em primeiro lugar, é bom pontuar e repetir. Repetir é uma forma de aprendizagem, é um recurso dado para que nós possamos fixar aquela mensagem, aquela palavra, aquilo que é dito na nossa mente e no nosso coração. Por isso, quem vive Jesus tem vida abundante, tem um nível de energia espiritual em um outro patamar, é elevadíssimo. Por exemplo, é como se você fosse essa água, e aí você precisa de algo para dar sabor a essa água. E se você pegar essa água, ela vai se transformar. E usando isso metaforicamente, é como se o Espírito de Deus, a energia de Jesus, o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, entrasse em nós, nessa água, e desse um sabor, e desse a possibilidade de vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfeita. Metaforicamente, Jesus é o chá que vem invadir a nossa vida e nos possibilitar, de fato e de verdade, viver uma vida abundante. Deixe Jesus ser o chá que mude, que dê um sabor à sua vida. Porque Ele é a vida. Essa palavra vida quer dizer Zoe. Essa palavra vida quer dizer a vida de Deus em nós. E que nós jamais poderemos ser felizes sem o Zoe, sem a vida de Jesus em nós. Sem Ele invadir o nosso coração, o nosso ser. Por isso tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. E alguém ouvir a minha voz. O texto lá no grego está dizendo: entrarei para ele, cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer que você experimente desse primeiro benefício, porque quem vive Jesus tem vida plena, tem vida abundante. O segundo benefício de quem vive Jesus é uma pessoa que vive Cristo, que vive Jesus. Ela é fortalecido ou fortalecida todo o tempo. Primeiro, ele tem uma vida, a garantia da vida abundante, plena, satisfeita. Segundo, ele tem o benefício de ser fortalecido todo o tempo todo.
Como nós podemos atestar e fundamentar isso? No texto da palavra de Deus, em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, diz o seguinte: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo atesta nesse texto que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, sobre qualquer circunstância. É como se ele dissesse o seguinte: eu já tenho experiência, eu aprendi, eu já tenho experiência. É tanto que ele usa o verbo Maurício, ele é uma ação do passado, ele já aprendeu, ele já passou. Você fazer uma interface, fazer uma interlocução com esse texto, você vai perceber no texto de 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 22 até o verso 27, e vai provar lá o texto de Filipenses, que ele disse que aprendeu a viver contente em toda situação, naquela situação que você acabou de escutar. E veja, atestando esse fato da vida do apóstolo Paulo, e que nós podemos também ser fortalecidos com o mesmo poder, com o mesmo Cristo que quer viver em nós, e além de nos dar uma vida abundante, ele quer nos fortalecer todo dia, toda hora, todo o tempo. Esses são os dois benefícios. Mas veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 ao verso 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Que coisa fantástica. Paulo dizendo: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem bebida, em perigos de mortes, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. 1 noite e dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo dos rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias dele, em jejuns muitas vezes, em frio e em meio. Veja o quanto esse apóstolo passou a viver contente em toda e qualquer situação, porque era Cristo que estava fortalecendo ele. E ele tinha isso muito nítido, pastor Soares, na vida dele, na cabeça dele, no coração dele, porque afinal de contas, ele que viveu na cidade de Tarsus, e Tarsus era o berço dos estudos da filosofia estoica, e Paulo usa muitas vezes esses termos, fortalecer, influenciado também, claro, por Deus, mas também Deus não anula a personalidade dele, nem os estudos dele, e esses termos da filosofia estoica, que era pautado na autossuficiência, isto é, queria dizer esse tipo de filosofia que ele também aprendeu e que ele toma propriedade, que é um estado de emoções provocadas pelas circunstâncias externas, que não tem permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Nada podia perturbar, derrubar, levar Paulo ao fracasso, porque por isso que ele, no versículo 13, ele diz: por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu querido, minha querida, Deus pode fazer com que você possa experimentar essa fortaleza, que você possa dizer, como Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Basta você deixar o chá entrar na água, entrar na sua vida, para dar um sabor, para dar uma perspectiva, para dar uma visão de mundo diferente daquela que você muitas vezes tem experimentado. Essa palavra fortalecer, fortalece, do texto
de Filipenses que nós vemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra fortalece, no original, quer dizer, significa infundir forças. Indica uma força espiritual que vem de Deus, que vem do Senhor, que por si próprio nós não podemos vencer as dificuldades que nos apresentam. Aqui é a mesma coisa, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: estou pronto para qualquer coisa, por meio da força daquele que vive em mim. Sabe, queridos, por si próprio, na nossa força, nem eu, nem o pastor Soares, que é um homem de Deus, que admiro, nenhum de nós, na nossa força, não consegue vencer, não consegue suportar as dificuldades da vida. Sem Cristo, sem viver Cristo, você não consegue vencer. Sem Cristo, você não consegue vencer a dor de perder um ente querido. Sem Cristo, você não consegue vencer a incerteza do novo normal. Sem Cristo, você não consegue vencer o medo do Covid-19. Sem Cristo, você não consegue vencer a ansiedade. Sem Cristo, você não consegue vencer o vício dos pecados escravizadores. Sem Cristo, você não consegue vencer o vazio interior. Sem Cristo, você não consegue vencer a falta de sustento que você espera, o sustento adequado. Sem Cristo, você não consegue vencer a tristeza que volta e meia quer invadir o seu coração, a sua alma, a sua vida. Sem Cristo, você não consegue vencer e suportar os fracassos da vida e dos planos que você tanto planejou e que você tanto queria. Portanto, meu querido, talvez você esteja tentando lutar com as suas próprias forças. Talvez você esteja dizendo para si mesmo: oh, eu não consigo, eu já tentei. Quantas vezes eu tento levantar, quantas vezes eu tento vencer o pecado, mas é mais forte que eu. Na verdade, ele é mais forte do que você, porque você está tentando vencer na sua própria força. Mas se você deixar que Cristo viva em você, Cristo vai te fortalecer. E você vai poder dizer da mesma coisa que Paulo disse: em Cristo posso tudo naquele que me fortalece. Porque em Cristo nós podemos vencer qualquer coisa quando cremos que Ele nos fortalece e nos ajuda a vencer qualquer obstáculo. Amém. Os benefícios de viver Cristo: vida abundante, fortalecimento todo o tempo e toda hora. Sem Ele estar dentro de mim, de você. Se Ele estiver dentro de você, se estiver dentro de mim, Ele quer essa comunhão, essa intimidade, você pode ter, porque Ele há de te fortalecer. Posso tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo vive em mim. Quem vive em Jesus Cristo está estabelecido, contente, com equilíbrio emocional, tem saúde emocional, porque sua felicidade não depende de circunstâncias, não depende do Covid-19, sua felicidade não depende da dor de uma doença, da dor de uma perda, seja ela de qualquer natureza. Sua felicidade não depende de possuir bens materiais, não depende de a cada 6 meses ou a cada ano, não depende do carro que você possui, não depende do dinheiro que você ganha, não depende do status que você alcançou, não depende de bens materiais, não depende de casa, não depende de viagem, não depende do que você come, não depende do que você veste. A sua felicidade verdadeira depende de que Cristo viva em você. E muito menos a sua felicidade não depende de pessoas. Porque muitas vezes nós escutamos as pessoas dizer: ah, eu não sou feliz porque meu marido não é muito bom. Na verdade, o bichinho não é muito bom. Ah, eu não sou feliz porque minha mulher é assim, murmura, reclamona, é preguiçosa, ou ele é preguiçoso, ou coisa desse tipo, e por isso me tira a felicidade. Ah, eu não sou feliz, eu não tenho contentamento, eu não tenho confiança em Cristo, porque
o patrão não me trata bem, porque eu não ganho bem, porque ele não me valoriza, porque o pastor não me valoriza, porque as pessoas, o meu filho, a minha filha é desobediência, isso tira a minha felicidade, porque o vizinho é chato, não é porque o sogro, a sogra não me trata bem, e de repente você está colocando o seu contentamento nas pessoas, nos filhos, na família, no Estado, ou seja lá em quem for. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você pode todas as coisas naquele que fortalece, que você não depende de ninguém, nem de circunstâncias, nem de coisas materiais para ter contentamento. Você precisa unicamente compreender que o benefício de viver Cristo é ter vida abundante. O benefício de viver Cristo é ser fortalecido todo o tempo por Ele. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, mais uma vez, para um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, capítulo 15, do verso 1 até o verso 5, que diz assim. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Não podeis realizar obra alguma. Terceiro benefício que quero compartilhar com vocês, vereadores, aqueles que vivem em Cristo, é quem vive em Cristo produz frutos. Quem vive em Cristo produz frutos. Esse texto ele tem alguns personagens. O agricultor, que é Deus, daqui a pouco falar um pouco sobre ele. Tem a videira, que é Jesus Cristo. Tem nós, que somos os ramos. E tem os frutos. As pessoas que foram influenciadas pelo nosso caráter, pela nossa vida, e que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. As pessoas que, de modo direto ou indireto, influenciamos pela vida de Cristo em nós. Esses são os frutos. Mas como nós podemos dizer que uma pessoa tem fruto, que evidencia os frutos que o texto fala? Podemos dizer que uma pessoa dá frutos quando ela quer o que Cristo quer, quando ela faz o que Cristo manda, quando ela anda como Cristo quer, quando ela pensa o que Ele quer, e que, sobretudo, aquele velho clichê evangélico, ela precisa tomar dioturnamente a vitamina BO, que todo mundo sabe o que é, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Não podemos esquecer também que esse texto ele fala do papel do agricultor. O agricultor ele tem duas atitudes com relação aos ramos. A primeira atitude que a gente pode ver no texto é que ele corta a madeira morta para servir de proliferação. A madeira morta que pode atrapalhar, que pode servir de proliferação e de doenças e de insetos. O agricultor que é Deus, ele corta essa madeira, esse galho que não vai dar nada, que não vai dar frutos, e ele joga fora. A segunda atitude do agricultor é que ele remove também os ramos, as partes vivas dos ramos, no caso nós, para que a vitalidade da planta não se dissipe, comprometendo a qualidade dos frutos. Muitas vezes Deus tem que trabalhar em nós, moldar a nossa vida e moldar a nossa vida para que a gente possa dar mais frutos e mais frutos. Essa palavra fruto, se você for observar no texto, aparece 4 vezes. E outra verdade que esse texto diz é que sem
Jesus, nós não podemos fazer nada. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós fazemos, é por causa que Jesus está em nós, porque Ele é quem faz a obra. Nós somos apenas instrumentos usados por Ele, para a glória dEle, e é um grande prazer ser usado por Jesus. Mas nós precisamos estar, assim como aquele ramo, nós precisamos estar conectado na videira, e ter isso em nossa mente. Sem Ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. É como essa tomada e esse carregador. Para carregar a nossa vida, nós precisamos conectar. Se nós tirarmos da videira, da conexão, nós vamos ficar fracos. E sabe, queridos, às vezes, quando o sentimento de ira quer bater no meu coração, quando o cabeça de fósforo aqui quer esquentar, mas sabe o que é que eu percebo? É que a conexão saiu do lugar e que eu preciso conectar novamente para que Ele possa me fortalecer, porque eu sei que o benefício de viver Cristo é produzir frutos. Uma vida pautada na sua palavra, na sua vontade, em obediência ao Senhor. Porque Ele, essa conexão que nós podemos ter com Ele, Ele é a seiva, Ele é o nutriente, Ele é a energia, Ele é o que precisamos. Queridos, e a irmã da nossa igreja, que semana retrasada, início do mês, ela estava com Covid-19 e ela foi hospitalizada. E o pulmão dela estava comprometido em 80%. Eu nunca vi a igreja orar tanto por uma pessoa como orou por essa irmã. Todos os dias nós oramos por ela. Enfim, essa semana ela recebeu alta. As pessoas gravaram um vídeo da sua saída, ela saindo na cadeira de roda, e esse vídeo foi vinculado no grupo da igreja, também no Facebook. E eu percebi duas coisas daquele vídeo. A primeira coisa foi que, quando ela falou, ela disse: primeiramente agradeço a Deus. Que maravilha! Porque ela estava ali dando testemunho naquele hospital, não só naquele. De uma voz que escutei, de alguma das pessoas que olhou para ela e disse assim: continue assim e firme na fé. Mas que maravilha, ela deu fruto mesmo na dor. Porque, certamente, quem vive Cristo produz frutos. Quem vive Cristo tem vida abundante. E quem vive Cristo é fortalecido por Ele todo o tempo todo. Por último, para terminar hoje à noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para Salmo 34, versículo 8. E veja aí que texto maravilhoso. Salmo 34, 8. Esse texto falou muito ao meu coração. Salmo 34, 8. Provai, quero que você preste atenção nessa palavra. Provai. Está no imperativo. Provai e vede como o Senhor é bom. Prove, meu querido. Prove, Senhor. Deixa Cristo viver em você. Você vai ver como sua vida vai ser diferente. Porque quem conhece Cristo tem vida transformada. Quem conhece Cristo ama Ele de verdade. Quem conhece Cristo tem vida satisfeita. Quem conhece Cristo tem vida de adoração, de rendimento, de contrição ao Senhor. Provai e vede como o Senhor é bom. Vede como o Senhor é bom. Eu, nessa pandemia, viu, pastor Soares? Eu aprendi uma receita de camarão. Aprendi a fazer camarão. Eu já tenho... Estou me convertendo.
eu já tinha, eu já tinha, eu já tinha aprendido uma receita de camarão com minhas irmãs. E eu, às vezes, ia comer camarão num dos restaurantes aqui em Natal, que eu gostava muito. E então eu acabei pegando uma receita com um chefe de cozinha de um restaurante famoso aqui em Natal, e ele me deu essa receita através do irmão, e eu fiz essa receita aqui em casa. Eu já fazia da receita das minhas irmãs e fiz essa outra receita, né? E esse camarão ficou muito bom. Muito bom. É tanto que o capitão, amigo meu, veio um dia desse almoçar aqui conosco e ele disse, rapaz, esse camarão tá melhor do que o restaurante Camarões de Natal, que é o melhor, né? Estou fazendo merchandising aqui do restaurante. Mas ele disse, esse camarão tá muito bom. Eu não estou dizendo isso para me gloriar, porque eu não vou abrir restaurante coisa nenhuma, né? Mas, e nem dizer que eu sou um bom cozinheiro, porque eu sei fazer pouca coisa, estou aprendendo. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele não lembra mais. Ele provou do camarão que eu fiz, que realmente, com toda a modéstia, é muito delicioso, fantástico. Mas, no entanto, ele esquece daquele gosto, porque ele provou. E esquece porque as coisas são de caráter transitório. Ele não fica com aquele sabor na mente, mas nós podemos ficar com Cristo na nossa mente, com Cristo no nosso coração todo o tempo. E interessante notar nesse texto, nessa palavra, provai o verdadeiro alimento, beba da verdadeira água, daquela água que Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber dessa água, você não terá mais sede. É essa água, é esse viver Cristo, esse provar aqui do texto do Salmo 34, versículo 8, não se refere a experimentar alguma bebida ou comida, mas sim de se alimentar do Senhor por meio de sua palavra, e experimentar tudo que Ele tem para nós, uma vida abundante, uma vida de fortaleza, uma vida de fruto da sua glória. Por isso, a Deus, quer desfrutar da sua presença. Por isso que o Salmo diz, na tua presença há delícias perpetuamente. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por isso que nós devemos, e eu quero terminar com isso,